da economia. Hoje temos um convidado especial, Dr. Saidi Fernando, administrador executivo do FADA, Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Agrário de Angola, e queremos fazer aqui a nossa saudação muito especial, Dr. Saidi Fernando. Muito bem-vindo e obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado. Nós é que agradecemos pelo convite. É sempre uma oportunidade para divulgarmos a nossa marca e transmitirmos algumas mensagens para todos aqueles interessados nos nossos produtos. Exatamente. O FADA é uma instituição pública, muito importante naquilo que é o ecossistema do agronegócio em Angola. Portanto, eu passo aqui a apresentar o Dr. Saidi Fernando, que é mestre em Law and Management pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e pelo Instituto Superior de Economia e Gestão. É pós-graduado em Agressão Pedagógica por Ensino Superior. É também pós-graduado em Contratação Pública pela Universidade Católica Portuguesa. Do ponto de vista de experiência profissional, o Dr. Saidi Fernando é, como disse, atualmente o administrador executivo do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Agrário, presidente do Conselho Fiscal da Unidade de Gestão de Dívida Pública, é docente universitário na Faculdade de Direito da Universidade Católica de Angola, é também formador da Escola Nacional de Administração e Políticas Públicas, foi consultor da Ministra das Finanças, diretor do Gabinete Jurídico do Ministério das Finanças, diretor do Serviço Nacional de Contratação Pública, diretor adjunto do Serviço Nacional de Contratação Pública e chefe do Departamento de Estudos e Relações Institucionais do Serviço Nacional de Contratação Pública. Portanto, estamos aqui com uma pessoa experimentada na administração pública e sempre ligado ao mundo também das finanças e do financiamento à economia. Entretanto, na qualidade de administrador do FADA, nós queríamos aqui também para levar até a casa os nossos ouvintes que o Dr. Saidi Fernando primeiro nos introduzisse o que é o FADA, o que o FADA, afinal de contas, tem como missão. Obrigado. O FADA, o que é? É primeiramente uma instituição financeira não bancária. Significa que é uma instituição dedicada à concessão de crédito, portanto, à agricultura e particularmente à agricultura familiar. É uma instituição superintendida pelo Ministério das Finanças, mas que do ponto de vista metodológico conta com a intervenção do Ministério da Agricultura e Florestas. Sendo uma instituição financeira, conta também com o poder regulatório do Banco Nacional de Angola. Portanto, eu costumo dizer que o FADA tem muitos patrões. Né? Realmente. Tem muitos patrões. Por acaso esta não sabia, do BNA. Nós também estamos sob a supervisão do Banco Nacional de Angola, no âmbito da supervisão das instituições financeiras não bancárias. E isto, do ponto de vista prático, tem colocado enormes desafios. Nós assumimos-nos como uma instituição de fomento, tal como são boas parte das instituições superintendentes do Ministério das Finanças. O objetivo é olharmos para aquelas operações do mercado, do ponto de vista da sua eficiência, e identificarmos algumas falhas. Então o Estado, por intermédio de canais como os nossos, vai canalizando determinados esforços, certo, seja no domínio de concessão de financiamento, seja no domínio de apoio, por exemplo, com tecnologias ou conhecimentos, assim por diante. E o FADA, como disse, está caracterizado para prestar este apoio financeiro às explorações agrícolas familiares. Portanto, nós, quando olhamos para a agricultura, temos sempre duas perspectivas: a agricultura comercial e a agricultura familiar. Exatamente. Nós estamos estatutariamente alocados ao subsetor da agricultura familiar. O FADA existe como instituição já há bastante tempo, há mais de 38 anos.
Entretanto, como instituição financeira não bancária, apenas desde 2020. Ok. Desde 2020. Portanto, mais ou menos aqui 4 a 5 anos. Sim, vai fazer 5 anos agora. Enfim, né? Exato. Ok, muito bem. E como é que o FADA é aprovisionado do ponto de vista financeiro? Os recursos que o FADA aporta para a agricultura familiar, de onde é que provém? Os recursos financeiros sobre a gestão do FADA vêm do Orçamento Geral do Estado. Certo. Esta é a regra. Okay. Entretanto, não temos nenhum impedimento quanto à possibilidade de captarmos financiamentos de outras fontes. Doações, se uma semelhante estiver interessada em fazer algumas doações pelo FADA, também estamos disponíveis. Portanto, doações de particulares, de empresas privadas, de outros fundos, organizações multilaterais, entre outras, portanto, estamos abertos. Quanto à possibilidade de contração de crédito, portanto, aí temos alguns limites. Okay. O que foi feito é o Ministério das Finanças, por intermédio do Orçamento Geral do Estado, capitalizou inicialmente o FADA com um montante robusto e depois o FADA foi aplicando estes recursos, enfim, vai se sustentar do ponto de vista da sua gestão corrente com estes recursos e que anualmente, de acordo com a visão da planificação macroeconómica, também têm sido considerados alguns recursos a título de capitalização. Okay. Entretanto, e não menos importante, tendo feito esta capitalização ou tendo sido concedido estes recursos, o FADA deve sobreviver também daquilo que é a sua atividade. Portanto, se concede crédito, é natural que faça algum negócio com essa concessão de crédito. Exatamente. Portanto, os mutuários vão reembolsando, têm as comissões de montagem, etc. Portanto, isto também deve permitir ao FADA captar alguns recursos. Ok. Doutor, falou que os FADA têm alguma limitação na busca de crédito. E quando falava buscar crédito, é crédito na banca comercial? Sim. Portanto, sendo um fundo vocacionado à correção de falhas do mercado, sendo um instrumento de fomento do Estado, do Executivo, o FADA tem como a principal fonte de financiamento para o Orçamento Geral do Estado. Admitindo-se a possibilidade do FADA ir ao mercado financeiro contrair empréstimo, que é para repassar aos mutuários, portanto, dentro do segmento das explorações agrícolas familiares, isto devia carecer aí uma outra abordagem junto do Ministério das Finanças, porque depois tinha que ser o Ministério das Finanças a suportar essas operações, coisas do género. Exato. Sim. Ok, muito bem. Pronto, doutor, então o FADA está vocacionado à agricultura familiar, né? Esta que representa cerca de 70%, 80% da produção que nós consumimos no país, não é? Portanto, como é que como é que são os procedimentos para que as famílias possam ter acesso a um financiamento ou a um crédito do FADA, já que isto é o grande calcanhar daqueles que os empresários reclamam. Agora estou a falar de empresários, mas falando da agricultura familiar. Mas todo mundo reclama sobre a obtenção de crédito, não é? É fácil conseguir um crédito junto do FADA e como é que deve ser esse procedimento? A principal dificuldade começa logo pela abrangência do nosso público-alvo. Certo. Dissemos, e muito bem, que o nosso público-alvo é constituído maioritariamente pelas explorações agrícolas familiares. E refiro-me como tal aos agricultores individuais, às cooperativas e também às micro, pequenas e médias empresas que estão dentro do segmento. Okay. Particularmente as micros e pequenas. Certo. Portanto, vamos considerar estes três grupos. E estes três grupos, de acordo com os dados oficiais do Ministério da Agricultura e dos seus parceiros multilaterais, representam por aí 3,4 milhões de explorações agrícolas familiares. E nós, como eu disse também, somos uma instituição de fomento. Certo. A esta altura, as operações já realizadas e os recursos em função dos recursos que nos foram alocados, nós temos por aí 5,6 mil projetos financiados.
Portanto, não atingimos sequer 2% daquilo que é o universo. Então, esta é a grande dificuldade. Porquê? Porque, onde é que está a dificuldade, doutor? Primeiramente, com isso eu queria dizer que somos muitos os necessitados. Somos muitos os necessitados. E a este número coloca-se o tema da ausência do setor financeiro tradicional, setor financeiro bancário, nestas operações de financiamento da agricultura familiar. Portanto, não é comum nos dias que correm termos a banca a financiar projetos de agricultura. Certo. Em função dos elevados doutor, riscos. O FADA não surge mesmo um pouco também para isso, uma vez que a banca se vamos dizer, exclui, ou se calhar por uma questão de risco. Não é para isso que o FADA existe mesmo? Pois, surge o FADA, mas a dimensão do FADA acaba sendo exígua em função do número de necessitados. Certo. E isto... Mas não estaríamos aqui a falar, se calhar, da necessidade de recapitalização do FADA? Podia ser visto como uma saída, mas deixa-me que lhe diga, pronto, podia ser, mas enquanto instituição de fomento, nós temos tido uma preocupação de monitorarmos os financiamentos já concedidos. Certo. O objetivo não é financiar todos os integrantes deste subsetor que é a agricultura familiar. Certo. O objetivo é fazer com que os que já foram financiados saiam destas listas de necessitados. Depois também temos saiam desta lista. Onde? Evoluam, vão correr já no outro campeonato. O objetivo Qual é que é este outro campeonato? O outro campeonato é a agricultura comercial. Portanto, a agricultura familiar seria o campeonato, digamos assim, o gira-bairro. Exato. Então é preciso que as pessoas que já foram financiadas cresçam do ponto de vista econômico, ganham sustentabilidade, ganham robustez e estejam aptas a depois competir numa outra dimensão. Exatamente. Este é o nosso objetivo, doutor? A taxa de sucesso é satisfatória para o FADA? Ainda é muito delicado apontarmos números concretos nesse sentido. Eu já explico porquê. Mas uma outra dificuldade tem que ver com a nossa condição administrativa. O FADA está concentrado em Luanda. Estamos em Quinaxis. Certo. E agora, recentemente, o mês antepasado, abrimos a nossa primeira agência regional de centro, no Ambo. Muito bem. No sentido de descentralizarmos também. Portanto, financiar quem está no Cunene, quem está na Lunda Sul, quem está em Cabinda, às vezes ainda se coloca como um tema, dada esta limitação administrativa. Certo. Mas o objetivo, como disse, é num futuro, se calhar muito próximo, termos capilaridade que é para atender o maior número possível de necessitados. E associado a esta dimensão administrativa está também a componente financeira, que sim, precisamos ter o FADA mais capitalizado, com maior robustez financeira, que é para fazer face a estes desafios. Mas isto, se me permitir, isto é o quadro possível dentro do atual contexto. Dentro do atual contexto. Da experiência que nós temos hoje, assumo particularmente que, olhando para o nosso público-alvo e os desafios que se colocam no subsetor, se calhar a componente financeira não é a mais importante. Eu sei que é arriscado dizer isso. Porque o que se diz é que não há dinheiro, não há crédito. Então, quando o doutor diz isso, nós todos queremos saber o que é de facto essa componente mais importante. Eu hoje diria que a componente mais importante é o conhecimento. Mas que o conhecimento técnico? O conhecimento técnico. O dinheiro é sim uma componente, agrega valor certo. Na capacidade produtiva das explorações agrícolas familiares, certo. Mas o dinheiro por si só não faz o milagre que nós pretendemos realizar ou que aconteça. Certo. O que será determinante para darmos o salto quantitativo e qualitativo a nível da capacidade de produção que nós queremos é também e fundamentalmente o conhecimento. Conhecimento técnico, saber fazer, não só do ponto de vista da atividade principal, que é a agricultura, saber o que é cultivar, como cultivar, quando, com base em que recursos, com que sementes, com que
fitofármacos, com que instrumentos, etc., mas também a componente de conhecimento da gestão financeira. Quando eu conseguir, mesmo que for com recursos próprios, cultivar, o que é que eu vou fazer com esta produção? Vou vender quando, como, onde e a quem? E depois o que é que eu vou fazer com esses recursos? Portanto, e se eu tiver que recorrer a recursos de terceiros, como um financiamento FADA, como é que eu faço depois que é para este financiamento significar evolução na minha carteira de produção, para significar possibilidade de me tornar rico efetivamente? Portanto, este é que eu considero o grande calcanhar daquilo que temos hoje no subsetor das explorações agrícolas familiares. O conhecimento técnico associado ao processo produtivo e associado ao processo de gestão financeira. Portanto, as noções de fazer negócio com a agricultura. Exatamente. Mas, doutor, portanto, eu acho que tem aqui, de facto, um nicho que é preciso trabalhar e apostar. Partindo do conceito, e se estiver errado, o doutor também possa corrigir, porque tem interagido com estas pessoas, mas partindo do conceito que o agricultor familiar tem o conhecimento tradicional, né, e só virado à agricultura, portanto, que outros mecanismos ou até instituições podem ser trazidas para complementar essas insuficiências. Por exemplo, a parte nós não vamos exigir, por exemplo, que um agricultor saiba fazer gestão financeira. O FADA tem esta componente, ou trabalha com outra instituição pública ou até privada que possa trazer esta componente, apoiar a gestão do negócio desses agricultores? Obrigado. É uma questão bastante interessante e é delicada, porque eu coloco-me aqui no princípio de tudo e questiono qual é a motivação efetiva do produtor, qual é a motivação efetiva de quem exerce atividades no setor das explorações agrícolas familiares. O que é que as pessoas querem de facto? Por que é que as pessoas vão ao campo? Por que é que as pessoas cultivam a terra? E que nós, tradicionalmente, estamos habituados a fazer deste processo um mecanismo de subsistência. Sim. Uma espécie de estilo de vida. Sim. Portanto, planta milho hoje, espera que as chuvas caiam, amanhã recolhe, leva, vende parte, depois come, enfim, e vive 50, 60, 70 anos. Sim. Mas vive sempre dentro de um determinado linear. Exatamente. Não consegue dar o salto quantitativo. E a abordagem que nós queremos trazer agora é fazer com que desta atividade tida como de subsistência emerja uma outra que é de lucratividade, de rentabilidade. Portanto, é dizer, noutros termos, incutir na mente das pessoas de que é possível ser-se rico por intermédio da agricultura. Certo. A abordagem que às vezes as pessoas não gostam de assumir isso é possível ser-se rico por intermédio da agricultura. Portanto, temos que trazer essa abordagem, porque senão depois vamos estar aí num processo de gestão de que vai depender das chuvas, vai depender da semente, depois a semente eles escolhem diretamente da produção anterior, tiram aí entre vários quilos de milho escolhido, aquele milho que aparece mais simpático, é que depois lança novamente a terra. Portanto, daí nunca vamos evoluir para a criação de riqueza com o agronegócio. Daí nunca vamos evoluir. E nisto, respondendo, o FADA, como eu disse, tem uma componente, que é uma componente financeira. Certo. O FADA só concede financiamento. E aqui também chamar a atenção a todos aqueles que nos ouvem, é que os recursos do FADA são disponibilizados a título de financiamento. E fruto da cultura, fruto do contexto, às vezes ainda nós confundimos quando é que é financiamento, quando é que é doação ou financiamento a fundo perdido. Isso faz com que também a consciência de quem toma estes créditos não esteja suficientemente solidificada pelas responsabilidades do crédito. Pois. Perguntou-me também quem é que devia intervir neste processo para enrobustecer esta consciência e estes saberes, principalmente no domínio da gestão financeira.
várias instituições. Nós temos o INAPEM, que devia, de alguma forma, ou tem estado a fazer esse trabalho, não consigo precisar, mas a nível local temos os serviços municipais de agricultura, os serviços provinciais. Reconhecemos aqui também o papel do Instituto de Desenvolvimento Agrário, o IDA, que intervém principalmente no domínio da disseminação de conhecimentos técnicos, portanto, a forma de produção. Exato. Enfim, mas todas as instituições são exógenas. É preciso que haja, na consciência de cada um dos produtores, o interesse e a necessidade de evoluir. Claro. Por mais que existam instituições em torno do produtor familiar, se o produtor familiar não tiver consciência de que precisa dar um salto na sua vida, estas instituições não serão suficientes. Por mais que existam 10, 20... não há essa intenção, doutor? Em poucos casos. O nosso trabalho, como eu disse, tem que ser uma transformação cultural da mentalidade das pessoas. Mentalidade. Nós também, na perspectiva pública, temos que associar estas instituições existentes uma outra, que é a componente da valorização do trabalho do agricultor familiar. Exato. Portanto, na consciência de subsistência, associamos o facto de que as pessoas também praticam a agricultura familiar enquanto não tiver trabalho. Ou seja, o que é que faz? Sou agricultor porque ainda estou à procura de trabalho. Exato. E passamos a consciência de que aquilo não é bem trabalho. Então precisamos, primeiro, antes de olharmos para o FADA, de olharmos para o INAPEM, olhamos para as pessoas que se dedicam a esta importantíssima atividade. Acha que o Ministérios, por exemplo, da Cultura, Educação, tem aqui um papel fundamental? Educação, refiro-me à educação, e aqui uma educação de precisão. Não sei se esse termo, essa expressão existe. É nova. Mas precisamos de introduzir aqui um conceito de educação de precisão. Certo. Eu entendo que a educação é um processo de transmissão de valores e saberes técnicos, habilidades psicossomáticas, enfim. Mas neste processo todo de saber ser, saber estar, saber fazer, temos que educar em função daquilo que as pessoas precisam. Certo. Portanto, se eu estou no interior de Angola, numa zona fértil em produção agrícola, então tenho que educar estas pessoas para transformar o meio em que estão em volta. Se calhar é aí o que eu chamaria, portanto, uma espécie de educação de precisão. Transmitir a estas pessoas de que é possível transformar a terra para enriquecer. É possível transformar o meio envolvente, de maximizar, explorar ao máximo aquilo que temos em nosso redor, para dele conseguirmos o sustento das nossas famílias e de forma bastante sustentável envolvermos e progredirmos nas próximas gerações. É assim que os outros fazem a agricultura. Exato. Portanto, este é o primeiro ponto. Depois refiro-me também a uma outra componente que se calhar aqui seria mais do INSS ou do MAPTES como um todo, que é a segurança social. Portanto, o produtor agrícola familiar tem que saber que se amanhã, quando tiver 60, 70 anos, se sentir limitado das suas capacidades, há um sistema de proteção social que garante o mínimo de subsistência. Sim. Portanto, todas estas componentes, acredito eu, que vão valorizar mais o ser, o estar, de fazer agricultura familiar. Portanto, o problema, repito, não é só a concessão de financiamento. Claro. O problema não é só que os recursos do FADA são escassos. Claro. Por mais que dotemos o FADA com todos os recursos necessários, por mais que dotemos as instituições públicas com todo o aparato para prestar este apoio, é preciso que haja esta motivação por parte do próprio produtor, que ele se sinta que fazer agricultura familiar é um trabalho digno, merecedor de todo respeito e proteção, e que as instituições externas ajudem a consolidar esta visão do produtor individual. Interessante. Doutor, antes mesmo de fecharmos essa questão, eu queria só fazer um paralelismo e saber se há algum trabalho conjunto, ou se há pelo menos essa perspectiva, quando, tanto ao olhar para o Cuenda, não é? Tanto, nós sabemos que o Cuenda é um programa do governo e que tem 3 componentes, sendo uma delas a componente mesmo educacional, não é?
E visto que o Kwenda tem a parte econômica, que é ensinar as famílias a fazer, e o FADA tem a parte do financiamento, portanto, já houve algum encontro, já houve alguma iniciativa de, por exemplo, colaborarem para que realmente essas questões que apresentou e que concordo integralmente possam ser atenuadas, minimizadas ou ir sendo resolvidas? Sim, obrigado pela questão. Houve sim um trabalho de aproximação, tem havido um trabalho de aproximação com o Kwenda, e no sentido de, pelo menos, dispersarmos os níveis de intervenção. Certo. E darmos solidez naquelas intervenções já, digamos assim, consolidadas parte do Kwenda. Portanto, se uma pessoa que mereceu alguma intervenção do Kwenda sentiu que a vida está ligeiramente mais estável, então precisa continuar, que é para desenvolver as suas atividades numa outra perspectiva e relacionar-se regularmente com as instituições financeiras. E aqui dou duas notas adicionais. A primeira, é preciso termos alguma cautela, que é para depois, porque o Kwenda, uma parte das suas ações são tidas como, pelo menos no âmbito da disponibilização de recursos, de fundo perdido. Sim. Fundo perdido. Sim, tanto fundo que é para perdido, não sim. confundirmos, Claro, porque senão depois não conseguimos perceber qual é a linha que separa a recepção de um recurso pelo FADA, volta e meia é um recurso do Kwenda. Depois tudo pode parecer, por mais fácil, é fundo perdido. Pois. E depois os recursos do FADA têm, por serem financiamento, a pessoa depois fica registada na CIRC, Claro. junto do BNA, e às vezes fica limitada a praticar certos atos. Certo. Uma iniciativa que o FADA tem estado, e é apologista, e consta do Programa de Aceleração da Agricultura Familiar e Reforço da Segurança Alimentar, que é o programa OCIETO, prende-se com o registro, o cadastro de todos os produtores que estão envolvidos no âmbito das explorações agrícolas familiares, Certo. por um lado. Mas, por outro lado, é também o controle efetivo das pessoas que têm estado a merecer apoio por parte das várias instituições, sejam elas públicas, sejam privadas, sejam ONGs, enfim. E nós temos uma iniciativa que chamamos, é um sistema informático que chamamos de SIGAF, que é o Sistema Integrado de Apoio aos Benefícios, Gestão dos Financiamentos prestados pelo Estado. É mais ou menos assim. E qual seria o objetivo? O objetivo desta plataforma é fazer com que haja um acompanhamento efetivo dos números, da evolução daquelas pessoas que têm sido beneficiárias de algum apoio. De alguma forma, imagina, por exemplo, nós temos em certas localidades que o mesmo grupo beneficia a fundo perdido de recursos do Kwenda. Depois vem uma ONG, também eles beneficiam destes recursos. Depois vem o FADA, disponibiliza título de financiamento, mas também eles beneficiam. E depois não estamos preocupados, às vezes, em olhar qual é o progresso que estas pessoas estão a ter. Certo. Nós, fruto da experiência do Partido Único e do sistema de economia planificada, o Estado provedor, se o Estado está a dar, pois é. O Estado gostou de mim, vou continuar a receber. Exato. E isto não é muito benéfico para a ideia de empoderamento econômico que nós defendemos. Claro. Portanto, se não tivermos este controle de quem recebe o quê, não conseguimos mensurar a eficiência e não conseguimos alargar a nossa base de beneficiários. E como nós gostamos muito bem de dizer, estes recursos que são públicos devem estar à disposição de todo e qualquer angolano. Claro. Todo e qualquer angolano que se sentir organizado mentalmente, formalmente, para beneficiar destes recursos, deve ir a uma dessas instituições e habilitar-se. Claro. E isto só será possível se nós tivermos um controle efetivo de quem beneficiou e o nível de progresso dos resultados, portanto, que é para não continuarmos a financiar ineficiências. Se não deu certo o primeiro ano, entendemos, porque houve um risco externo, não deu certo o segundo ano, aí começamos a questionar. O terceiro, se calhar, convém não receber ainda esses benefícios. Vamos dar prioridade aos outros. Né? Doutor, e para os ouvintes que nos estão a ouvir e que queiram abrir um pequeno negócio virado ao agro, e querem um financiamento do FADA, o que eles podem fazer? Como é que tem que proceder?
Obrigado. Como nós dissemos, nós estamos fisicamente em Luanda, no Quinaxixe, Torre Zimbo, segundo e terceiro andares, mas estamos também no Ambo, junto ao largo principal do Ambo. Portanto, os interessados precisam juntar um conjunto de documentos, nomeadamente os documentos identitários, sejam eles individuais ou pessoas coletivas, juntar também algum documento que aprove a titularidade da terra. A titularidade da terra. Falamos aqui de forma muito simples: o direito de superfície, ou um contrato de arrendamento rural, ou uma declaração da administração. Uma declaração do SOBA. A declaração do SOBA precisa de ser homologada pela administração. A administração tem sempre maior visibilidade que o SOBA. Certo. E porque que nós... E depois um estudo de viabilidade, que nós temos um modelo, e, faz depois um requerimento onde inclui a conta bancária, enfim. Portanto, são estes 4 grupos de documentos. São simples. Por que que nós exigimos a declaração de terras, ou pelo menos a titularidade da terra? Por 2 fatores. Primeiro, como colateral para a concessão de crédito, mas também como garantia de que efetivamente aquele proponente vai utilizar os recursos para a atividade agrícola e que vai exercer esta atividade agrícola num espaço que ele tem algum direito real sobre ele. Certo. Portanto, pode não ser titularidade ou propriedade absoluta, mas pode ser um direito real mais simples, como a posse, desde que seja pública e pacífica, para depois não ser perturbado. Imagina, a pessoa solicita um financiamento, começa a exercer uma atividade, coloca repolhos ou coloca palmares, 1 ano, 2 anos depois aparece um outro dono a dizer, tira as palmeiras daqui. Então, por isso é que nós exigimos isto como garantia para os nossos financiamentos. E, como nós dissemos, quem estiver na região centro-sul pode ir ao Ambo, e quem estiver cá mais para o lado norte pode vir cá para Luanda. A nossa perspectiva é de expandirmos também com os nossos serviços regionais para Malange, portanto, para atender a região norte. Cabinda também. Estamos a desenhar um modelo de intervenção para descentralizar. Certo. E também vamos avançar com um outro centro para o Huila. Portanto, então vamos ter vários centros regionais, portanto, descongestionar. E o nosso leste? O leste, em princípio, fica para Malange, mas nós queremos avançar para o Mochico. O Mochico, que é para atender as 2 lundas, e depois também o Mochico Leste. Né? E agora com o corredor do Lubito mais operacional. Portanto, conseguimos. Oportunidades ali, sim. A partir dos Mochicos, passando por o próprio Bié e também o Ambo e até a própria Benguela. Né? Mas temos que olhar para o corredor do Lubito numa perspectiva comercial. Exatamente. Quem fala já em corredor do Lubito tem que resolver o problema da subsistência, tem que ambicionar e enriquecer por intermédio da agricultura. E nós estamos aqui para apoiar nisso. Muito bem, muito bem. E nós acreditamos no FADA, acreditamos no governo angolano, na boa vontade que se tem para fomentar a agricultura. Doutor, eu devo partilhar que eu fiquei durante algum tempo em Benguela e dessa vez que vim, andei um pouco por aqui pela cidade, por exemplo, ali à entrada do Quilamba, e vi muita gente a praticar agricultura ali mesmo, assim em frente à estrada. Quer dizer, há muita vontade das pessoas praticarem, não é, a agricultura. Portanto, acho que os pacotes agora de incentivo e cada vez mais de acompanhamento é que deve-se fazer sentir. Como é que olha para o empreendedorismo juvenil neste campo agrário, vamos dizer? E aqui o agrário quero também trazer a parte da criação, por exemplo, de animais, não é? E o FADA também financia isto, não é só a agricultura. Sim. Pois. Como é que olha para isso, doutor? Aliás, e as pessoas, as famílias que acorrem ao FADA, em termos, se calhar, de faixa etária, são maioritariamente jovens, são maioritariamente os mais velhos? O nosso público é relativamente misto. Né? Por exemplo, no domínio das cooperativas, nós temos cooperativas
com múltiplas faixas etárias, portanto, pessoas mais séniores, os jovens com mais experiências, outros mais com poucas experiências, enfim. Certo. Mas tem sido notória a intervenção dos jovens neste segmento. E não só jovens senhores, mas também jovens raparigas. Ok, interessante. Jovens raparigas. E, por exemplo, uma das linhas que nós temos estado a financiar é o investimento, portanto, mediante o financiamento, a mecanização ligeira da agricultura familiar. E nós, quando concebemos esta linha, definimos como peça fundamental, dos termos de referência, uma certa cota de senhoras. De senhoras. E tem sido emocionante ver as jovens assumir o controle de tratores, né, a triturar a terra. Portanto, para mim, aquilo significa futuro. Exatamente. Significa o futuro. As mulheres, quando são empoderadas, seguramente temos uma família empoderada. Seguramente temos uma família empoderada. Os homens estão muito mais voltados para os seus egos, né? Portanto, diz-se que em África empoderar uma mulher é empoderar uma família. Pois. As mulheres têm este lado muito mais protetor. Os homens pensam um pouco mais para frente. Podem até às vezes brincando, garantir seguramente mais duas famílias. Pois. Mais frotes. O empreendedorismo no agronegócio, e aqui estendemos agropecuário, né? Certo. Temos notado sinais, mas nestes sinais, e aqui essa nota é pessoal, ainda não são satisfatórios para aquilo que é a ambição, pelo menos que eu tenho, para a agricultura. Não são satisfatórios. E boa hora chegou esta iniciativa do governo, que nós denominamos Transforma Aqui. Transforma Aqui é uma linha de financiamento que foi aprovada recentemente, com o objetivo de facilitar o processo de transformação de produtos agropecuários. Portanto, as pessoas que quiserem montar uma indústria, uma pequena indústria para a transformação de produtos agroalimentares, podem também recorrer ao FADA, e há lá uma linha disponível para o efeito. Uma linha, as micro, pequenas e médias empresas vão até 250 a 400 milhões de kwanzas, e pode chegar, em função das médias empresas, a estrutura e amplitude do projeto, podem chegar até 800 milhões de kwanzas. Por que é que eu trago aqui este tema da transformação? Eu acredito que o fator determinante, aliás, Neto, que nós celebramos ontem, já dizia isso, que a agricultura é a base, mas a indústria é o fator decisivo. Exatamente. Então, eu acredito que o empreendedorismo juvenil, se focar diretamente na transformação, nós lá teremos aqui seguramente o fator diferenciador. O Maximiano fez referência à experiência que verificou aqui pela Via Expressa. Certo. Também associaríamos a mesmo espaço geográfico à exposição de baldes de frutas que vemos sazonalmente. Sim, vemos, exatamente. Daqui a pouco vêm as mangas, daqui a 2 meses mangas. Certo. Uma altura os cítricos, né? Temos laranja, limões, enfim. Exato. Mas nós vivemos nisso há quase 30, 40 anos. Sempre assim, portanto, produção sazonal. Certo. Ou seja, a esta altura, ou há 2 meses, a pessoa não conseguia consumir manga em Luanda. Então, só a indústria é que vai conseguir nos garantir a permanência destas culturas o ano todo. Claro. Portanto, e o exercício é simples. Se eu, na época das mangas, produção de mangas, conseguir armazenar, transformar aquela manga em polpa, eu consigo garantir sumo de manga o ano todo. De igual forma, por exemplo, daqui a pouco, se calhar o próximo mês, ou já deve estar a acontecer, em relação ao tomate. Sim. O tomate em março atinge picos extraordinários, de uma caixa custa mais de 50 mil kwanzas. Claro. Mas daqui a pouco a caixa de tomate estará aí a 4 mil, a 3 mil kwanzas. 2 mil kwanzas. 2 mil kwanzas. Portanto, não é só a produção que nos interessa. Pois. O fator determinante para a transformação e para a grande revolução agrícola está na industrialização. E não precisamos logo a industrialização em máquinas megalómanas e grandes superfícies, não. Vamos pensar em coisinhas pequenas. Uma máquina, um serviço de 2, 3, 4 comunidades,
uma indústria. Portanto, se eu tivesse, vou dar mais um exemplo, mas se eu tivesse que sensibilizar os jovens a investir no agronegócio, eu apelaria não apenas no processo de produção, intervenção não apenas na produção, mas fundamentalmente na transformação, na industrialização como um fator decisivo. Dou exemplo da região sul do país, que é muito rica na criação de animais. Certo. Pequeno e grande porte, portanto, gado bovino e caprinocultura e suinocultura, enfim. Eu conheci recentemente um senhor aqui no Benfica, ele trabalha como segurança de residências, né? Segurança, os tradicionais operativos, como nós chamamos. E apercebi-me que este senhor tem mais de 150 cabeças de gado no Cunene. 150 cabeças? 150 cabeças de gado no Cunene. E a segurança aqui em Luanda, sem qualquer prejuízo da atividade profissional de segurança. De segurança, exatamente. É uma atividade digna, enfim. Pois. Mas aí está, ele tem aquela riqueza, quem me dera ter aquela quantidade de voz, né? É verdade, 150 cabeças é... Aí está, o que é que nós... Temos riqueza. Pois. Temos riqueza, a riqueza está lá. O que é que nos falta? Como disse no princípio, falta-nos conhecimento. Por que é que não extraímos deste gado leite? Pois. Por que é que não comercializamos a manteiga, fazemos queijo? Claro. Por que é que não usamos a pele destes animais para fazer sapatos, para fazer cintos? É assim que os outros enriqueceram. Os nossos suínos, como é que estão? Por que é que não fazemos enchidos? Por que é que não fazemos outras coisas? Portanto, está lá a matéria-prima, está lá a matéria como um todo, precisamos de conhecimento para transformar. Portanto, não é só dinheiro. É verdade. Não é só dinheiro, é fundamentalmente conhecimento inovador, transformador. Mas isto passa por uma modificação cultural. Certo. Precisamos refundar a nossa forma de ver a riqueza. É verdade, transformar a nossa forma de ver a riqueza, porque temos lá os animais e pensamos, esses animais são sagrados, vou levar uma cabeça para o IFICO para pagar a multa, enfim, mas depois não exploramos ao limite aqueles nossos animais. Exatamente. Saudações, caros ouvintes, estamos de regresso neste programa Café com CFO e trazemos hoje o Dr. Saidi Fernando, que é administrador executivo do FADA, falarmos aqui um pouco sobre o papel do FADA no desenvolvimento agrário de Angola. Dr. Saidi, mais uma vez, bem-vindo. Estávamos a falar sobre o empreendedorismo juvenil, não é? Falou do Transforma Aqui. Queria saber, em termos de custos deste financiamento, estamos a falar em que taxa de juros, por exemplo, estamos a falar em que taxas administrativas ou comissões, não é? Do dossiê, pronto, e falou-nos dos montantes que podem chegar até 800 milhões de kwanzas. Sim, exatamente. Obrigado, caro Maximiliano. Como disse há pouco tempo, foi disponibilizada esta nova linha de intervenção de FADA em colaboração com as instituições competentes do Ministério da Indústria e Comércio, que é Transforma Aqui. Certo. Chamamos comercialmente Transforma Aqui, que tem como objetivo permitir com que jovens constituídos em cooperativas, em micro, pequenas e médias empresas, consigam, portanto, dar este passo determinante no âmbito da transformação de produtos agroalimentares. A linha tem 3 componentes, portanto, com financiamentos que podem ir de 250 milhões a 400 milhões e até a 800 milhões. Sim. Em relação aos custos, eles são variáveis, mas em princípio nunca superam os 7%. Muito bem. Portanto, não superam os 7% do ponto de vista da taxa de juros. As nossas comissões vão por aí até 1% de montagem de todos aqueles custos administrativos. Certo. Portanto, a definição do custo efetivo da taxa de juros depende dos valores associados, das garantias associadas ao projeto. Portanto, é algo casuístico, mas que em nenhum momento supera este montante. Novamente, com aquela lógica
de que no FADA encontramos aquilo que o mercado financeiro por si só não consegue. Não oferece, o objetivo é sermos uma instituição de fomento, uma instituição de correção de falhas do mercado. E também, novamente, eu não gosto da perspectiva de que o FADA veio para salvar a agricultura familiar. Não, isto é um problema, um desafio para toda a nossa estrutura económica. Temos entidades administrativas que concorrem para a melhoria das condições no agronegócio e que o FADA tem apenas o dinheiro, o dinheiro mais barato do mercado. Mas, associado ao dinheiro, é preciso que haja esta motivação individual e que haja esta vontade de cada angolano que quer se dedicar ao agronegócio de enriquecer. Exatamente. Temos que apelar as pessoas a enriquecerem, a ambicionar a riqueza honesta decorrente do seu trabalho e pensar que é bom viver de prosperidade, fruto do nosso trabalho. É bom a pessoa ter uma calça nova, um carro novo, uma motorizada. E assim, aos poucos, nós vamos acreditando que a riqueza sai das famílias, vai para a comunidade e avança para o Estado. E não o processo inverso. O Estado apanha os recursos naturais num sítio e depois dá riqueza às pessoas. Não é? Isto aqui é uma exceção. Claro. É importante trilharmos este caminho. Quer dizer, durante muito tempo, e se calhar também por conta do próprio Estado de Providência, como falou inicialmente, nós crescemos um pouco esta mentalidade, né? E até hoje ainda ressentimos, né? É que nós hoje pedimos tudo do Estado, e quando o Estado, por exemplo, a nível das políticas de subsidiação, quando o Estado tenta reduzir algum subsídio, problema social. É um problema social, um caos total. Obviamente que esta redução tem que ser sempre alinhada tanto a questões económicas, sociais e políticas, não é? Mas sim, quer dizer, temos que continuar a dizer às pessoas que é possível ser rico, que é possível ter uma vida estável e boa, tanto recorrendo ao setor privado, ao setor da agricultura, ao setor da sinocultura e assim por diante. Sim, exatamente. E o tema é que às vezes o que nós precisamos fazer, na maior parte dos casos, quando falamos de inovação, pensamos em coisas muito difíceis. Mas é só usarmos um pouco a nossa criatividade. É isso mesmo, inovação, né? É só criatividade, mas não é preciso ser inovação com a tecnologia de ponta, lançada ontem ou lançada hoje da manhã, não. É inovação com pequenas coisas. Um outro exemplo que eu gostaria de partilhar, eu vejo uma realidade que a nós naturalmente preocupa, certo. Mas vejo jovens a venderem, jovens ambulantes, a venderem cabaças. Cabaças, sim. Não sei se existe outro nome, mas estamos habituados a chamar de cabaça. Cabaça que é um fruto semelhante à abóbora, mas de casco mais duro. E as pessoas escolhem aquilo das lavras ou do mato, simplesmente retiram as sementes e vendem. Claro, aquilo deve estar a custar aí uns 3.000 kwanzas ou 4, se tanto. Pois. E a inovação que nós apelamos é pegar aquela cabaça. Se fizer aí uma pintura qualquer, já não vai vender a 3.000, claro, vai vender a 10.000. 10.000, sim. Já faz lá uma pintura, fica uma peça de arte. Claro. Então é esse detalhe que nos falta. Certo. Portanto, na agricultura também é possível fazer isto. E o que nós precisamos é só aquele toque adicional. Por exemplo, posso vender cenouras cultivadas num quintal e uso este fator como um fator diferenciador de outras cenouras. Se eu dizer ao mercado, olha, isto aqui é cenoura produzida num sistema de acompanhamento especial. Exato. Porque eu vejo a cenoura todos os dias. Exato. Eu estou a agregar valor à minha produção. Pois. Pronto, eu criei cenouras no meu quintal, mas é diferente de outras cenouras. Por exemplo, na Europa e no Ocidente como um todo, hoje há o conceito de produtos orgânicos, sim. Vamos a um supermercado, bem, isto aqui não é maçã qualquer, isto aqui não é tomate qualquer, é um tomate orgânico. E naturalmente, por ser orgânico, tem um preço diferenciado, é mais caro.
Eu arriscaria a dizer que quase 70% a 80% dos nossos produtos que são orgânicos. É verdade. São orgânicos, portanto, por assim só, já temos um caminho aqui que é para crescermos. É verdade. Portanto, se nós dissermos, olha, nosso tomate em Angola é orgânico, portanto, é produzido com baixo nível de agrotóxico, temos o mercado ocidental todo às nossas portas. É verdade. Portanto, quando digo aos jovens, particularmente, para inovarmos, para olharmos para o agronegócio como forma de criação de riqueza e prosperidade, não só para nós, mas para as nossas famílias, num processo sucessório, significa introduzir este pequeno toque como fator determinante. Certo. Todos fazem o mesmo, mas se eu fizer diferente e capitalizar esta diferença, o mercado seguramente vai reagir de uma forma positiva. Dinheiro é importante, dá aquele conforto, mas não é tudo. Sim. Não é tudo. Com o FADA ou com instituições como o FADA, FGC, o BDA e outros programas, o governo dá um sinal claro de alguma abertura, de alguma esperança do ponto de vista de acessibilidade aos fundos públicos. Mas é preciso que num jogo solidário haja também responsabilidade e comprometimento por parte dos nossos beneficiários, no sentido de que temos o dinheiro, mas precisamos ir atrás do conhecimento diferenciado, precisamos ir atrás da identificação de boas práticas, para que depois, aos poucos, consigamos identificar um sistema agroalimentar que seja robusto para nós, para os países da região, para o Ocidente, e assim fazermos riqueza nacional. Muito bem. Eu acredito seguramente que há sinais bastante claros na perspectiva de progresso, pelo menos institucional, certo. Mas também acredito que há um movimento de jovens comprometidos que vão se afastando do caminho tradicional e que vão deixando a sua marca. Podia aqui citar alguns, particularmente na Willa, mas não posso fazer essa publicidade. Mas temos casos, se forem à página do FADA, encontrarão certo. Exemplos de casos de sucesso contagiantes, jovens particularmente, na produção de hortícolas, caprinocultura, suinocultura, claro. E que estão a fazer de facto a diferença no seu seio. A diferença. E eu repito também, insisto nisto, é preciso que esta experiência seja transmissível. Transmissível de geração em geração. Okay. Uma parece que estamos a perder isso também. Estamos a perder isso. E a agricultura tem esta vantagem, é que quem planta mangueira hoje, pelo menos aquelas mangueiras tradicionais, esperava colher daqui a 5, 6, 7 anos. Sim. Agora temos plantas modificadas, a pessoa planta hoje, daqui a 1 ano ou 2 anos já consegue colher. Mas ainda assim é preciso termos a consciência de que o esforço que fizermos hoje em criação de condições do agronegócio poderão depois ser aproveitados pelos nossos sucessores. Claro. E é assim que se fazem as grandes fazendas. É um negócio de família. De família, sim. Portanto, está o pai hoje a abrir o caminho para o efeito, mas teremos os filhos amanhã da sequência, se calhar com muito mais tecnologia, com muito mais fatores inovadores, com muito mais experiência do ponto de vista de gestão dos recursos financeiros, mas é preciso termos esta visibilidade de que a riqueza constrói-se de forma sólida num lapso de tempo que consiga conceber no seu seio a transmissão intergeracional. Exatamente. Hoje vivo desta forma, consigo pagar a escola dos filhos, consigo ter casa, ter um carro que me apoia, mas é preciso que isso depois não se perca quando um dia tiver que partir para a eternidade. Claro. É preciso que os meus sucessores deem sequência, ampliem os nossos campos e é assim que nós vamos fazer o país referência no agronegócio. Muito bem. Doutor, uma última questão. Como é que olha para Angola numa perspectiva aqui de 10, 15 anos? Como é que olha, não para Angola no geral, obviamente, mas
para o agronegócio, fundamentalmente para as micro, pequenas, a agricultura familiar, que é mais o vosso foco. Como é que perspectiva isto? O que é que acha que pode evoluir? Eu sou bastante otimista. E vejo uma Angola a ombrear com as principais potências mundiais do ponto de vista de produção agroalimentar. Temos todas as condições. Tecnicamente podemos dizer, mas os solos precisam ser corrigidos aí ou noutro sítio. Pronto, isto são pequenos detalhes. Certo. Devemos ter em consideração, sim senhora. Mas o elemento determinante, repito, será sempre o conhecimento. Exato. Será sempre o conhecimento. Portanto, e o conhecimento não é de difícil transmissão. É um conhecimento que já está disponível. Pois. Inclusive no YouTube, se formos lá, é só baixarmos, temos lá o conhecimento. Certo. Precisamos metodologicamente estruturar este conhecimento e disseminar pelos canais adequados. Portanto, os nossos sistemas administrativos às vezes ficam um pouco congestionados, dado um conjunto de fatores circunstancial, mas, portanto, se tornarmos eficientes os canais de transmissão de conhecimento a nível no seio rural e fundamentalmente nas zonas urbanas, certo, que é preciso que os agentes comerciais, os agentes operadores econômicos situados nas zonas urbanas olhem para o campo numa outra perspectiva. O conhecimento há de fluir e facilmente nós daremos este salto. Claro. Existem também outros temas, podíamos colocar, mas a agricultura faz-se com terra, é preciso que haja acesso facilitado à terra. Temos sinais muito claros, ainda recentemente, há um dia, que foi inaugurado, foi lançado oficialmente a janela única de concessão de direito fundiário. Portanto, é um sinal administrativo que concorre exatamente para este objetivo, que é tornar o ambiente de realização de negócios muito mais fluido. Certo. Então, eu vejo uma Angola muito próspera, mas esta prosperidade poderá implicar previamente algum esforço, algum sacrifício, seja do ponto de vista de mobilidade, do ponto de vista de massificação do investimento, principalmente em capital humano. Exatamente. Portanto, nós temos, feliz ou infelizmente, muita gente, muita força de trabalho ociosa. Diversos fatores, mas se conseguirmos mobilizar estas pessoas para esta causa da agricultura, porque isso depois se torna também um problema de estabilidade para o país. Claro. Se conseguirmos mobilizar estas pessoas para a agricultura com conhecimento refinado, nós daremos o salto necessário. E eu vejo, repito, com bastante ambição este processo. Muito bem, muito bem. Dr. Saíde Fernando, nós agradecemos bastante a sua presença no Café com CFO. Deixou aqui insights muito valiosos. Portanto, aos nossos ouvintes, quem tem um projeto, e hoje quase todo jovem tem um projeto, está ligado ao agronegócio, tanto pode recorrer ao FADA, através dos canais que foram aqui difundidos. E nós estaremos de volta na próxima edição com mais um Café com CFO, onde traremos mais um convidado especial. Portanto, o nosso agradecimento também vai aqui à Rádio Mindset, que tem apoiado este programa, e ao FADA por ter aceito, na pessoa do Dr. Saíde Fernando, ter aceito também o nosso convite, e desejamos que o vosso trabalho, bastante importante, continue a correr cada vez melhor e possamos trazer mais pessoas para o circuito formal, mais agricultores familiares a saírem do nível da agricultura familiar para a agricultura comercial. Este é o nosso desejo e reitero os nossos agradecimentos, não apenas em meu nome, mas em nome de todo o FADA, desde a direção e até todo o corpo técnico. Estamos satisfeitos por esse espaço e queremos nós, se calhar também um dia, por iniciativa nossa, bater as vossas portas, que é para divulgarmos os nossos serviços. Estão abertos, doutor, estão abertos, e até depois poderemos conversar já sobre isso, doutor. Estão abertos. Muito obrigado. Muito obrigado e até a próxima a todos os nossos rádio ouvintes, Rádio Mindset, o rádio 100% online, visitem-nos
e acompanhem sempre o nosso programa. Até já. Gente busca nem vão